Três. Gravando. Isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez. Aliás, mais uma vez não. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um vídeo para vocês do Polivalente, né? Para você que ficou panguando aí durante as nossas aulas. Peraí, deixa eu mudar esse pano de fundo aqui que não tá muito bom, não. Isso aqui era quando eu estava dando aula de renascimento para a galera do segundo ano, entendeu? Não tá pegando bem, não. Melhorou. Até eu fiquei mais bonito agora. Bom, galera, para você que ficou panguando na missão durante as aulas aí, né? Vou fazer esse vídeo aqui, uma pequena revisãozinha. Aí eu vou mandar para os representantes e os representantes vão mandar para você o link no seu grupo de WhatsApp. Quando esse vídeo sair, eles já tiveram feito isso. Por isso que você está assistindo agora, é claro, né? Isso é óbvio. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou começar dizendo para vocês que o que vai cair na prova é Primeira República, né? E dentro desse negócio de Primeira República, a gente precisa primeiro entender por que ocorreu o golpe republicano, né, que levou à instalação da República no Brasil, e aí depois algumas características da República. Tem algumas questões que vai cair na prova, que é tema do seu trabalho, né, aquele trabalho que eu passei para vocês. Então, eu vou apenas comentar aqui, fazer um breve comentário, para que eu não fique, tipo, dando muito spoiler, né? Porque os grupos eles vão ter que realizar o trabalho. Olha que louco. Não, eu fico viajando nesse negócio. Mas, enfim, eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, porque senão eu vou ficar explicando o assunto dos trabalhos aí, né? Por exemplo, na prova vai cair sobre o tenentismo. E, infelizmente, não deu tempo de falar de tenentismo nesses dias aí. Então, aqui eu vou fazer um breve comentário para você realizar a prova, mesmo porque a apresentação do trabalho vai ser depois da prova, na outra semana, né? Então, vamos lá. Estou conversando demais. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela rapidinho para a gente começar a falar sobre isso. Não é essa não. Essa aqui. Isso. Muito bom, galera. Rapidinho aqui. Não, não é essa não. Peraí, deixa eu interromper isso aqui. E deixa eu abrir o slide certo. Esse aqui. Muito bom, é slide. Isso. Tá, esse slide aqui foi um slide até que eu trabalhei com você na sala de aula, né? Aqui a gente tem a República Velha, e aí eu vou começando a falar do Manifesto Republicano. Bom, a República, ela começa no Brasil devido a alguns aspectos que fizeram com que o período do Império fosse enfraquecendo, né? O Império perdeu, por exemplo, o apoio dos fazendeiros, principalmente depois da abolição da escravidão. O Império também perdeu o apoio da Igreja, né? Devido ao caso lá da questão religiosa, né? Quando o Dom Pedro II não quis obedecer à bula do Papa da época, que impedia que os religiosos participassem da maçonaria, né? E também perdeu o apoio dos militares, né? Com a questão militar, que a gente vai falar agora rapidinho. Só para a gente relembrar que isso aí foi a primeira coisa que a gente falou quando a gente começou a estudar a República alguns dias atrás. Então, o Manifesto Republicano ele foi um aspecto importantíssimo já dentro dessa questão da República, porque a partir de 1870, os setores da sociedade brasileira que queriam uma república, eles soltaram esse manifesto e começaram a se organizar para que essa república fosse instalada no Brasil. O Manifesto Republicano é de 1870, ele foi feito pelas elites do Oeste Paulista, no caso, principalmente os grandes fazendeiros de café. Eles propunham um federalismo, né, que rompesse com o poder centralizado na mão do rei, né, na mão do governo, e queriam levar o Brasil a uma política mais moderna. Em 1873, né, 3 anos depois do Manifesto Republicano,
fundado o Partido Republicano Paulista, PRP, né? E esse partido foi fundado por cafeicultores descontentes com a falta de poder político e um monopólio das elites tradicionais ligadas ao imperador. Então, tinha umas elites que eram ligadas ao imperador e os cafeicultores paulistas não tinham tanta participação política, eles estavam cobrando isso. E, por esse motivo, fundam o Partido Republicano, porque agora eles querem romper com o imperador, eles não querem mais o império no Brasil. Quem aderiu a esse partido? A igreja, né? Principalmente depois da questão religiosa, o exército, que era adepto da política do positivismo, que vocês trabalharam, uma atividade aí anterior ao tempo em que eu comecei a trabalhar com vocês. Inclusive, eu tenho que comentar sobre positivismo, mas não se preocupe que não vai cair na prova, né? E alguns grupos de intelectuais da classe média, né? Que queriam a abolição da escravidão e a modernização das práticas políticas. Vamos comentar rapidinho a questão religiosa. Isso aqui é só revisão. Tá aqui o Dom Pedro II, o Papa. Ó. Bom, no Brasil vigorava o sistema do padroado, né? E também o beneplácito. Portanto, o governo brasileiro ele tinha uma grande participação nas questões religiosas. Estado e igreja não se separavam, eram um só aqui no Brasil. E o imperador, pelo beneplácito, tinha o poder de vetar decisões papais, né? E ele nomeava os membros para cargos eclesiásticos, por exemplo, o padre, né? Inclusive, o Estado pagava os salários dos padres. Em 1864, o Vaticano proibiu as relações entre a igreja e a maçonaria. Como Dom Pedro era da maçonaria, ele não aceitou, ele rejeitou isso, né? Ele foi contrário. E como existiu o beneplácito, ele podia vetar essas decisões da igreja, né? E aí, o que acontece? Em 1872, o governo brasileiro prendeu o bispo de Olinda e o bispo do Recife, porque eles resolveram obedecer à bula do Papa, a bula do Vaticano. E aí, por esse motivo, a igreja acabou rompendo, né, com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro desobedeceu à bula do Papa que proibia que os religiosos participassem da maçonaria. Então, essa questão religiosa. A questão militar, ela envolve o fato de esses quatro fatos aqui. Primeiro, o exército se sentia desprestigiado. Meu Deus, que dificuldade. Esqueci, deixa para lá. Eles se sentiam deixados de lado pelo governo, né? Desprestigiados por conta dos baixos soldos, por conta da falta de aparelhos bons para exercerem suas funções e pelos baixos investimentos, né? Então, eles achavam que o governo os desprestigiava. Segundo, após a Guerra do Paraguai, o exército se sentiu muito fortalecido, né? O exército saiu com um grande moral. Terceiro, o governo mandou punir aqueles dois oficiais que a gente viu, o Sena Madureira e o Cunha Matos, né, que eu trabalhei com vocês em sala de aula. Eles foram punidos por conta de terem feito denúncias, né, de corrupção e por serem a favor da abolição. Então, eles foram punidos, né, pelo governo, e o Marechal Deodoro da Fonseca não quis, inclusive, aplicar essa punição. Ele acabou sendo desligado do exército, tudo, e depois ele se filia ao Partido Republicano Paulista, né, e ajuda aí no golpe republicano lá nos idos do 15 de novembro de 1889. E, por fim, as ideias abolicionistas e baseadas na filosofia positivista, elas penetram os quadros do Exército, e o Exército agora vai querer lutar pela República no Brasil, certo? Então, a questão militar, ela envolve muito isso, certo? Então, a partir de então, o governo brasileiro do Dom Pedro II vai perder apoio, e isso vai culminar para que, no dia 15 de novembro de 1889, ocorra o golpe republicano. O governo perdeu o apoio do exército, perdeu o apoio dos militares e exército e militar, a mesma coisa.
perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio dos grandes fazendeiros do café e perderam o apoio da igreja. Um governo, galera, ele trabalha para ter o apoio desse tripé dentro de um país. Apoio da parte econômica, né, da economia. Então, o governo sempre tem que andar com o apoio da economia, das pessoas que geram dinheiro, geram riqueza no país, apoio do contingente militar, porque isso dá legitimidade para o governo, e apoio da religião, porque todo mundo no país tem religião. Quando você perde o apoio de um desses setores, talvez você ainda consiga se manter. Agora, imagina você perder o apoio dos três setores. Foi isso que o Dom Pedro II enfrentou, perdeu o apoio dos três setores, né? Dos fazendeiros, principalmente ali depois da abolição, porque os fazendeiros perderam sua principal mão de obra. Resultado, o Dom Pedro II, ó, já era, beleza? Então, aí seguindo aqui no nosso slide, esse daqui a gente viu na sala de aula, né? A República, a nossa linha do tempo, né? Que é o período republicano, e a gente está estudando só esse período aqui, né? De 1889 a 1930, que é a República Velha, que começa lá com a proclamação da República, ou o golpe, que eu acabei de explicar para vocês, e termina lá em 1930 com a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas assume o poder, mas isso é assunto para outros capítulos, né? Bom, essa parte aqui também a gente trabalhou na sala de aula, a República da Espada e tal, a primeira Constituição brasileira. E aqui, uma coisa importante que eu gosto, aliás, primeira Constituição brasileira não, primeira Constituição republicana. Os presidentes da Primeira República, que são esses caras aí, né? Até a gente brincou na sala de aula, que a gente falou que o mais bonito era o Deodoro da Fonseca, né? Não foi ele, não? Ah, foi esse cara aqui, o Washington Luiz. A maioria da galera achou o Washington Luiz, né? Enfim. Uma coisa importantíssima de você fazer uma boa prova é relembrar o que foi a República do Café com Leite, né? Que foi esse revezamento entre São Paulo e Minas Gerais no principal cargo do Brasil, que era o cargo de presidente da República. E para que a República do Café com Leite funcionasse, você tinha esse esquema do coronelismo, que é o voto de cabresto, aonde o coronel de determinada região dominava os eleitores dessa região, né? Lembrando que quem podia votar no início da Primeira República era só os homens de 21 anos que fossem alfabetizados. E o resto da sociedade estava excluído desse processo. Então, nesse contexto, quase ninguém votava. E a região onde você votava ficava conhecido como curral eleitoral e existia um coronel que liderava esse curral, né, um grande fazendeiro e tal. A gente já trabalhou a origem desse coronel, né, que ele foi lá no questionário fofinho, lembra? Que ele era o cara que era o líder da Guarda Nacional e tudo. Aí, com o passar do tempo, esse fazendeiro ganhou o status de coronel, não sei o que tem e tal. O coronel, ele praticava favores, né, e para o eleitor, né, apresentava um emprego, pagava sei lá, aquilo que o eleitor estivesse precisando, ia lá, doava um caminhão de cascalho, medicamento, cesta básica, levava o cara no médico, enfim, o que aparecesse ali, né? Eu estou criando uns exemplos aleatórios aqui. E no dia da eleição, ele cobrava o favor do eleitor, pedindo que o eleitor votasse no candidato que ele indicasse, né? Então, essas charges aqui que eu trabalho na sala de aula com vocês, exemplifica isso. O coronel, o eleitor, né? No nono A foi um, no nono B foi outro, no nono C foi outro. Nem lembro quem foram os caras mais. No exemplo lá que eu dei no dia que eu estava explicando isso. O eleitor aqui e o coronel oprimindo o eleitor para o eleitor votar no candidato que o coronel está indicando, né? Do lado de cá, esse burro aqui está representando o eleitor e o voto do cabresto, porque a prática de favores configura esse cabresto, né, que é usado para guiar o cavalo, né, aonde quer que o cara que está guiando o cavalo quer que ele vá. E existia também na alta esfera aí política a mesma troca de favores, mas agora ocorrendo entre o presidente e as oligarquias estaduais. O presidente liberava verbas, né, para os estados e para os municípios, e em troca os estados, né, as oligarquias, né, o governo de poucos, o governo daquelas famílias que dominavam,
apoiavam São Paulo e Minas Gerais para que eles permanecessem como os presidentes saíssem de São Paulo e de Minas Gerais. Lembrando, galera, que essa coisa aí de São Paulo e Minas Gerais no poder, a historiografia atual já trabalha que também existiam outros estados que participavam do processo, beleza? Ok? Então, agora eu vou abrir outro slide aqui para a gente falar de outro assunto. E agora, dentro desse assunto aqui, a gente vai entrar muito dentro dos trabalhos. Então, eu não vou falar muito deles, né? Apenas para comentar um pouquinho. Bom, um dos trabalhos que eu pedi para vocês fazerem, ele tem 3 temas, né? A Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e a Revolta e a Santa Dica de Lagolândia. Esses 3 aí fazem parte desse movimento, desse fenômeno conhecido como messianismo, né? O que é o messianismo? É a crença na vinda do Messias. 2 aqui, confiança na possibilidade de mudanças radicais graças à intervenção de um líder às circunstâncias providenciais. Bom, no Brasil, esse movimento messiânico, né? Primeiro só precisando do que é um Messias. O Messias é um Salvador, né? A gente conhece pela Bíblia que o Messias é Jesus Cristo, que foi o Salvador da humanidade, que é o Salvador da humanidade para a fé cristã. Bom, aqui no Brasil, em determinada época da história, a galera creu que existiam alguns caras que eram tipo um Messias, né? No caso do Antônio Conselheiro, do João Maria e da própria Santa Dica de Lagolândia. Eles acreditavam que essas pessoas tinham sido enviadas por Deus aqui para a Terra para poder livrar a população da miséria, né? Da dificuldade, especialmente no caso de Canudos, da miséria que o pessoal vivia no Nordeste, falta de chuva, seca, falta de terra, exploração por parte dos coronéis, o pessoal passava fome, morria de sede, não tinha terra para plantar, quando ia plantar a terra não era boa, ainda tinha os coronéis que ficavam explorando esses trabalhadores, esses camponeses, né? Isso acontecia também lá na região sul, lá ali no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em qualquer esfera do Brasil isso acontecia. Aqui em Goiás acontecia também, por isso que veio essa figura da Benedita Cipriano, que é a Santa Dica de Lagolândia, né? Então esse pessoal, digamos assim, messias, eles apareceram nessas regiões, né? E eles faziam certos sinais que o pessoal atribuía ao poder de Deus, né? Poder sobrenatural. E logo eles começaram a ter muitos seguidores. E no decorrer do tempo, esses seguidores foram crescendo cada vez mais e virou um grande movimento religioso, né? Que também acabou tendo um braço na política, porque esse movimento religioso visava também igualdade social, né? Porque, por exemplo, em Canudos, todo mundo tinha terra. Então, quem mudasse para Canudos ganhava um pedaço de terra. Não pagava imposto, o que era produzido ali era repartido por igual, né? Como existia essa igualdade, não precisava de força política, então não tinha crime, né? Enfim, então a galera aí viu que esses movimentos acabavam sendo movimentos também de cunho político, certo? Messianismo, beleza? Então, o messianismo a gente tem o Canudos, né? Nesse slide aqui explica um pouquinho como o que ocorreu em Canudos, mas eu não vou falar porque isso aqui é tema de um trabalho. Aqui está o líder da Guerra de Canudos, que foi o Antônio Conselheiro, esse beato, né? Que que a galera achava que era um messias. O Arraial de Canudos, né? Onde ocorreu a guerra, né? Eu não vou falar sobre isso aqui, porque tem um grupo que vai explicar daqui a alguns dias, né? Depois que você vê esse vídeo, daqui a uma semana, eu acho. Os sobreviventes ao final da guerra, né? As ruínas de Canudos e tal. Aqui, o João Maria, o monge que liderou lá o contestado, né? Que ocorreu nessa região aqui, de fronteira entre Paraná e Santa Catarina, né? Aqui tem outra imagem mostrando um pouquinho da guerra e tal. A Santa Dica de Lagolândia, que é a Benedita Cipriano, que é aqui em Goiás, certo? Bom, do cangaço aqui eu não vou falar porque não vai cair na prova, certo? Depois, na sala de aula, eu vou comentar rapidinho com vocês isso aqui,
questão indígena aqui a gente não vai falar agora, porque também é tema mais para frente nas nossas aulas. Aí a revolta da vacina, né? A revolta da vacina, que tem um slide explicando um pouquinho. Em 1904, o Oswaldo Cruz, né, que era o ministro da Saúde, convenceu o Congresso a aprovar uma lei que determinava a vacinação obrigatória contra a varíola. E aí, por esse motivo, muita gente não quis tomar a vacina e aí rolou essa revolta, né? Então, o principal motivo foi esse. E aqui eu não vou falar também porque vai ter um grupo que vai explicar isso, né? Tem um bonde aqui tombado na época da revolta da vacina. Esse assunto aqui da industrialização, a gente trabalhou no questionário fofinho, modernização, não sei o que tem. Humanidade moderna, a gente ainda vai trabalhar, certo? E vem o tenentismo. É um assunto que eu preciso abordar aqui, e não posso ir também muito, porque tem um grupo que vai falar sobre isso no trabalho. Olha o que foi o tenentismo. O conjunto do movimento político militar de que participaram amplamente oficiais de postos inferiores das Forças Armadas, sobretudo tenentes, por isso que chama tenentismo, né? Eclodindo na década de 20 e começo da década de 30, se caracterizavam por um descontentamento militar, a par de uma insatisfação quanto às condições econômicas, sociais, políticas e institucionais então vigentes no país. Os militares envolvidos nesse movimento se mostravam favoráveis a tendências políticas republicanas liberais. Então, o que os tenentistas defendiam? Eles não queriam mais o voto cabresto, né? Eles queriam que o sistema educacional fosse público, né? Que a educação fosse pública. Defendiam o voto secreto, porque na época da café com leite, eu esqueci de falar uma coisa de vocês, o voto era aberto. Então, você votava e declarava em quem você estava votando ainda, né? Peraí, o pescoço doeu. Então, o voto era aberto. Então, os tenentistas defendiam o voto secreto. Liberdade por meio de comunicação, né? Que não houvesse censura. Maior autonomia às autoridades judiciais, certo? Então, esses tenentes, eles, nesse movimento tenentista, defendiam isso, beleza? Para a prova, eu acho que sobre o tenentismo seria só isso, certo? Então, eu não vou falar mais aqui, porque senão eu vou entrar dentro do assunto lá do grupo do tenentismo, beleza? Então é isso aí, galera. Ó, revisão feita, tá? Espero que você tire uma boa nota na prova, assiste lá o vídeo, certo? Um abraço. Assiste lá o vídeo, você já assistiu, né? Se você chegou até aqui é porque você já assistiu, tá? Então, um abraço e a gente se vê em sala de aula. Boa prova para vocês.